Você tava só no automático, só. Sem Piloto foco total, né? Se distrair. Literalmente sem foco. Piloto automático. Literalmente É um sem negócio foco. muito Mas quando você não sabe para onde você quer ir, o sistema já está pronto ali. Ele vai te levar porque ele já está acostumado. Entendeu? Não tem Agora me como. responde, já aconteceu com vocês algo parecido? Já, É, lógico. Não só no carro, várias coisas que a gente vai no piloto. Não era bem isso que eu queria fazer. Então, Mas veja que esse é o primeiro foco, né, Wagner? Aquele primeiro foco que a gente começou aqui falando. Fantástico. Que é a história do dedo, o cara chega, o cara tava com o joelho onde ele não consegue andar, e você bate num dedo dele, ele chega na UPA, na emergência correndo, parecendo um atleta. Pô, meu dedo, deve ser. Quando anestesia o dedo, fica tudo certo, a mente dele volta pro joelho. Ó, E ele vou entregar aqui uma coisa da hipnose. sai mancando. Vou entregar uma coisa da hipnose aqui. Aquela hipnose que o cara pega na mão e ele machuca com o dedo assim, ele vai te machucando sem você perceber. Quando você vê, tá uma marca de unha aqui, você não sentiu. Mas o que ele faz com você? Ele coloca seu foco onde ele quer, ele começa a Tirou o conversar. foco. Você tá tão concentrado nele ali, que ele tá te ferindo aqui, você não tá. Ele fala assim, cara, ó, te machuquei aí, você nem viu. Ele fala, putz, ou seja, a dor vem do foco. Mas Então, continua. aí já aquele segundo foco que a gente coloca, que é o que eu falei, ponto A, ponto B, aqui já é você focado em um propósito, que é o que acontece com o Luizão que treina atletas aí e tal. Aí já é um foco centrado onde você precisa de uma mentoria para você não se distrair, porque a galera passa uma vida na realidade se distraindo, né? Esse é que é o ponto, né, Isa? Eu acho que a galera não sabe para onde quer ir, Marcão. Aí atira, joga energia para isso. tudo que é lado. O Wagner falou isso, e é muito interessante, porque eu falei aqui do direcionamento. O Wagner falou da pessoa estar focada no passado. E eu ouvi uma analogia uma vez, eu achei muito interessante. Luizão, imagina que eu estou indo para sua casa. Só que eu me perdi. No meio do caminho eu me perdi. E eu liguei para você, eu falo assim para você, Luiz, eu me perdi. Como que eu faço para chegar aí? O que você me pergunta? Aonde que você está? O Onde eu você está estou? vendo? O que você está vendo aí? Exatamente. Então, para que você consiga esse direcionamento para você ir para frente, você precisa muitas vezes entender onde você está agora. E quando o Wagner traz essa questão da pessoa estar focada lá no passado, a pessoa ela não teve tempo de entender o que está acontecendo no aqui e agora, no presente. Na realidade, se está doendo, não está doendo lá no passado, né? Ela vai tratar no aqui e agora, porque está doendo é aqui, não é lá, não é há 20 anos, ela está doendo aqui. Porque presente, passado e futuro é só para a gente conversar aqui para que se entenda. É tudo uma coisa só. Olha só. Agora ainda Está mudou explodindo tudo, agora, hein? Está bugando. Bora, Não, Cletlin, vai eu lá. acho interessante isso daí que Isa falou, porque, cara, como é importante, né, as pessoas que a gente lida, que a gente atende, elas terem clareza, né? A clareza é fundamental, porque o quanto disso daí que o Wagner falou não é uma sabotagem, Sim. não é? Não está vindo para a pessoa ver que ela vai conseguir alcançar aquilo, mas o sistema operacional dela lá que ela criou fica ameaçado, fala assim, opa, peraí, você está querendo agir de forma diferente? Não, 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 peraí, ó. Lembra desse fato aqui? Esse fato eu vou resgatar o sistema operacional lá. E aí, pronto, a pessoa já se sabota para não chegar naquele ponto onde ela ia ultrapassar aquilo. Entendeu? Então é complicado. Ela se perde no meio do caminho, Luizão. Se perde. Show. Vamos lá. Ou gosta mesmo do que é aquela história de gostar do sofrimento, né? O Freud já dizia, Freud falava que tem um gozo no sofrimento da galera, né? Faz parte do sistema Então, operacional dela. precisa, né, Wagner, entrar em sessão terapêutica para tirar esse cérebro que ama, né, tá atrás desse sofrimento, né? Show. Vai lá, Kathleen, fala aí o que você acha. Então, vou simplificar aqui e vou trazer para a minha realidade. Minha realidade é a seguinte: sábado tem um treino para fazer, junto com a menina que está fazendo aniversário, vai ser um treino, vai comemorar na academia. E uma delas falou assim: bom, meninas, que a gente no final pode tomar cerveja. Aí eu peguei e falei assim: não, eu vou até a parte do treino, depois vou embora.
Isso para mim é foco, porque a cerveja, ela me traz outros gatilhos. Porque se eu tomar uma cerveja, é como se eu programasse o meu cérebro e falasse para ele assim, não, tá tudo bem, você já fracassou uma vez. Pode Tá levar tudo bem acompanhante? se você for, por exemplo, assim, já tomou essa cerveja, então mais tarde eu vou sair com o Diomário e vou comer pizza. E depois amanhã eu vou para o clube e vou tomar sorvete. Tá vendo que é ciclo? É cíclico, né? Não é sobre uma cerveja, mas o que que tem? Você tá tão focado, você tá bem, tenha seu campeonato é em dezembro, uma cerveja não vai te matar. Só que vai sim, porque eu estou programando meu cérebro o fracasso. Não é sobre a quantidade, e sim aquela falha. Então, o foco para mim é não me permitir essas pequenas falhas. É isso Show. aí. A cerveja não vai te tirar o shape, mas a É. cerveja vai mostrar para o teu cérebro que, ó, você está agindo lá, igual aquele modelo operacional lá atrás, ó. Então, Sim. está conseguindo chegar lá. É esse Cara, o mas nosso olha objetivo. isso. Olha isso. Vou lá, vou buscar, mas vou complicar a vida de vocês aqui de novo. A gente diz que eu trabalho com alguns e a gente diz que o autismo é uma patologia. Mas os autistas são hiperfocados. Será que eles não são uma evolução da distração, onde as pessoas se distraem e não conseguem chegar nos seus objetivos? Porque eu nunca vi um autista procrastinar na vida. Ele é hiperfocado naquilo que ele quer. E ele tem um mundo dele que nada entra. Então, o que seria isso? Fica uma coisa para a gente pensar aí. Hoje eu vou ser o filósofo da galera. Então, fica uma coisa para a gente pensar aí. Mas uma outra coisa que eu gostei, por exemplo, foi quando a Isa disse que ela estava indo para a casa do Luizão e se perdeu. Então, saber de onde você está, onde é que você está, de onde você está saindo, é muito importante para saber onde você quer chegar. Eu concordo muito com isso, porque a gente vai juntar todo mundo e vai para a casa do Wagner nas férias. Mas eu estou saindo de Uberaba, o Luizão está saindo do Rio. Imagina isso, a galera saindo de cada lugar. A gente sabe para onde a gente vai, mas de onde a gente está saindo determina todo o resto do processo. Agora, pensa se eu não sei dirigir. Não interessa onde eu estou, não interessa onde eu quero chegar. Se eu não souber dirigir a máquina que vai fazer todo esse processo, esquece. Então, para mim, autoconhecimento é primordial para que eu saiba o que eu quero e identifique onde é que eu estou. Por isso que tem que contratar os mentores. Show. Porque, cara, se você não sabe quem é você até hoje, você está precisando que alguém te ajude, mano. Ô, Diomário, No mínimo. Você está mais perdida do que a Isa indo para a casa do Luizão. você falando isso, olha só, cara, você falou que vem para Brasília, todo mundo vem para Brasília. Mas se cada um de vocês me ligar dizendo que está perdido, não adianta você falar onde você está, porque provavelmente eu não vou saber o caminho de onde você está até minha casa. Tá? Então, esse é um ponto para a gente discutir. O outro ponto que eu estava pensando aqui quando você falou, meu filho tirou carteira agora. E, cara, ele só anda com o Waze. Para voltar para casa, ele só anda com o Waze. Eu sou de uma geração que eu vi meu pai dizer o seguinte, ó, depois da árvore torta, você roda uns 2 quilômetros, aí vai ter um buraco, depois do buraco, você tem que virar à direita. Meu pai era assim, a minha geração, a gente tinha as placas, né, e você comprava ali o 4 rodas para ir para qualquer lugar do país, para poder andar, você tinha que se virar assim. Hoje é a geração do Waze.
ele não conhece, não é que ele não sabe, né? Ele não conhece as estradas e para onde cada estrada, porque ele nunca botou foco nisso até ele precisar. Ele nunca precisou colocar foco nisso, porque ele tinha o papai, a mamãe, que levava quando tinha que levar. Então, ele nunca precisou aprender a estrada. Na minha época, eu queria tanto dirigir que eu ficava entendendo o movimento do carro, que estrada levava para cada lugar. Então, aí a gente volta para aquela história que a Isa contou num dos nossos encontros. Se você não viu, Isa, o que faz? Volta nos vídeos anteriores, vê lá, caso você não tenha entendido alguma coisa, a gente já explicou. Isso, que é, o cachorro só vai se movimentar quando a dor for maior do que o prazer dele estar deitado ali naquela caminha quente. Né? Ele está pisando no espinho, mas ele só vai levantar dali se a dor for maior. Então, é isso que às vezes gera o foco, a necessidade do camarada. Quando ele não tem a necessidade, ele precisa ter o desejo, ele precisa ter a intenção, ele precisa ter o objetivo. Entendeu? Então, pensa comigo. Tudo isso é que faz o cara colocar o foco naquilo que é importante para ele. Para ele vai ser importante ele colocar o foco, porque se ele não entender essa importância, as chances são de que ele se disperse mesmo. Se disperse. Cara, meus filhos também têm essa coisa de não achar caminhos, eles precisam de uma orientação. E eu também sou, se não tão, ou até mais do que dessa época, né, de onde a gente virava na árvore torta, observava o buraco e a casa amarela aqui e tal. Cara, mas isso trazia para a gente uma presença e uma capacidade de resolver problemas complexos. E eu não digo complexos no sentido de aritmética e tal, essas coisas não, mas complexos no sentido de precisar de mais sentidos, de mais canais sensoriais. De mais neurônio, né, cara? De mais neurônio. Hoje está tudo muito mais segurado. Por exemplo, eu falo para o meu filho trocar. Eu tenho um filho de 28 anos, eu falo para ele: troca uma buchinha da torneira da pia ali. Cara, ele não consegue desmontar e observar e depois montar outra do mesmo jeito. Ele vai para o YouTube. E aí ele chega lá no YouTube, a buchinha é marrom e a que ele tá é de silicone, é transparente. Ele volta em mim. Ô, pai, não é igual. Tá entendendo, cara, que eu não sei. O medo de errar é grande, né, Diomário? Eu acho que isso é muito mais... O medo de fazer errado, cara. O medo de errar e dar errado, e ele vai lá pegar a tua validação. Ele fala, pai, é igual, mas é diferente, né? Quase isso. É igual, mas é diferente, né? Quer tirar a responsabilidade. Quer tirar a responsabilidade. Falou, olha, pai, eu vou botar isso daqui, mas se der errado, foi você que falou que era uma coisa, né? Pode tirar, ou ele está sendo bem responsável. Fala, cara, não vou fazer até eu ter certeza que o negócio está bom. Só que, cara, o que gera aprendizado, Luiz, é o erro, né, cara? É o erro. Quer dizer, o erro gera... Você aprende mais quando erra do que quando você acerta. Mas aí a gente já entra num outro assunto, cara, que se a gente falar que a geração de hoje ela tem um medo danado do fracasso, ela tem um medo do cancelamento, e isso daí faz com que eles percam esse poder de criatividade, tentar solucionar os problemas. Aí e o medo atrai. O foco deles estão aí, cara. O foco deles estão aí. Já fica, deixa para o próximo. A gente o medo atrai, Luizão. Próximo encontro, podemos falar do. Cara, o Diomário falou muito aí bagunçar a casa, mas acho que eu vou bagunçar mais do que ele agora. Cara, tudo é informação, tudo é consciência. Né? Estou tirando do que Diomário falou aí, eu peguei. Sem isso, você não vai para lugar nenhum, pode ter foco que quiser. Você só vai até onde vai tua informação, tudo é consciência. Se você não capta essa expansão de consciência, ferrou, meu irmão. Você não sabe o que é um barco, tá? Em quem somos nós, você não vai ver o barco chegando nunca, porque tudo é informação, tudo é consciência. Onde é que eu tô querendo chegar? Outro grande ponto importantíssimo aqui, cara,
é o entender. Por isso, galera, não vai pensar que esses caras estão falando uma coisa e agora tá falando outra. Não. Por isso você precisa da mentoria, Wagner, entendeu? Aqui, então, a mentoria para você expandir consciência. Onde é que tá? Porque aí vai existir aquela galerinha que o Diomário falou, que eles têm muito foco, mas eles não estão tendo resultado de repente. Aí eu pergunto, então tá em contradição. Se o assunto aqui é foco e não tá tendo resultado, o que é que tá existindo, galera? É, como o Buda falou, o caminho do meio, o verdadeiro soltar. Ninguém está entendendo aqui. Onde é? O que é que eu estou querendo chegar? Muito foco, efeitos não. Eu estou bloqueando a onda. Então tem um ponto onde você precisa entender que eu já plantei. E eu não posso ficar olhando se a semente vai nascer ou não. Eu só tenho que agradecer colocando o quê? Regando. Você entende? E aí ela vai aparecer. Então, eu preciso entender que existe um ponto que eu já fiz e agora é o soltar, é o buscar e primeiro o reino de Deus, meu irmão. É o seu ponto do seu ego com Deus, que não tem ego, é a sua vontade com a outra. Show de bola. Olha só, esse final de semana um cara me fez uma pergunta, eu achei interessante. Ele perguntou o seguinte: suponhamos que você chegue num bar e aí você vai tomar uma cerveja ou um refrigerante que seja. E você chega e pede um copo. O que é que vem? Um copo? Copo. Mas se você pedir um refrigerante, o que é que vem? O refrigerante e o copo. Quando a gente foca muito na periferia e no material, a gente perde a essência. Quando você vai para a essência, o material vem junto. Isso é muito top, porque é um exemplo bobo, mas que é real, cara. E se você chegar nesse mesmo bar, lanchonete, sei lá, e ficar em dúvida, não sei se eu tomo a cerveja, não sei se eu tomo um refrigerante, o que é que vem? Nada. Nada. Dúvida traz dúvida, material traz material, essência traz. Então, Diomário, o caminho do meio. Eu não estou tendo foco, a coisa some. Eu estou tendo foco demais, me gera uma ansiedade que bloqueia a onda. Essa Apego. ansiedade não pode existir, né, Luizão e Isa? É o apego. Você apegou, já era. E apego apego é sinônimo de sofrimento. Sofrimento. Entendeu? É assim, você achar essa linha tênue entre o foco e o apego é complicado, né? Porque você quer, vamos supor, o exemplo aí do passar em medicina. Não é uma parada fácil, né? Mas o cara tem que entender que existe um determinado ponto que ele tem controle, outro ponto que não. Então, isso que ele tem controle, ele tem que fazer, é o dele. O que ele Fiz a precisa minha fazer? parte. A O que outra ele precisa parte, fazer? Ele precisa acordar, ele precisa ter aquele ritmo de estudo, ele precisa fazer a parte dele. Não adianta o cara, eu quero passar em medicina na USP. Beleza, vou ler 2 horinhas só por dia de uma tanto é, matéria. Luizão, eu não sei se você sabe que tem aquela galera focada 2, 3 anos ali em concurso e ele não suporta mais, né, Wagner? Você quer de concurso? Vou parar. Aí quando ele fazer por fazer, cara, soltou, aí ele começa a passar ali na outra, na outra. Pô, porque o cara ele fez a parte dele e foi fazer a prova dele relaxado, meu. Entendeu? Agora, se você estuda e faz a tua prova só pensando naquele, né? Cara, acabou, entendeu? Você criou o apego naquilo dali, você não soltou, entendeu? Você ter a consciência de que você fez o teu, eu falo, né, todo mundo que me pergunta sobre isso, eu comento bastante, então eu sempre falo isso do soltar. A gente tem o poder de criar a nossa realidade, certo? A gente cria. Mas
Se a gente se apegar às coisas, aquilo não é criado. É o que você falou. Eu plantei a semente ali. Se eu ficar abrindo a terra toda hora para ver se a semente está brotando, ela vai morrer, ela não vai brotar.